O direito civil é a melhor área do direito agora. E nós vamos falar sobre muita coisa legal. Deixa eu descartar aqui os pertences, para não atrapalhar. Direito civil cai na prova ou não cai? É fácil ou não é? Cai casamento na prova ou não? Quem aqui é casado? Quem tem amante? Amante cai na prova, não? Mas amante pode ajudar, não pode? Por quê? Porque para você passar no exame de ordem, você tem que relaxar. Certo ou não? E se você é casado, não vai rolar. Não vai rolar. Quer ver quem aqui é casado? Há quanto tempo, doutora? Tá tudo bem? Tem amante? Já teve? Tem vontade? Todo mundo fala isso. Meu marido é excelente. Você não vai falar algo. Ele é teu marido? Ah, ufa. É o amante. Galera, vamos rir. Porque, afinal de contas, vocês estão numa fase complicada. Passar o dia aqui é para os fortes. É para os fortes. Essa música, no seu refrão, diz assim: se você me ouvir agora, e eu vou pluralizar a informação, se você ouvir a gente, toda a equipe EBRAD agora, a tua chance de passar aumenta. Quer ver? Quem aqui já fez exame de ordem? Quem fez exame de ordem e nos 45 do segundo tempo mudou uma questão ou outra? Quem fez exame de ordem nos 45 do segundo tempo mudou uma questão ou outra e por isso ficou com 39? Vocês são masoquistas? Por que vocês fazem isso? No auge, eu vou explicar cientificamente. Visão maia de enxergar isso aí. Você começa a prova, me corrija se eu falar besteira. Você começa a prova e você começa a marcar as questões que você acha que você sabe. Não é assim que funciona? Você lê aquela questão e fala: pô, o professor Josley falou isso no dia do gabaritando. Foda, trabalho, um menos. Marquei a questão, tô fora, só faltam 39. Quando você vê uma questão que você não sabe, o que você faz? Você pula, não pula? Só que você faz o quê? Uma anotação. Ou você bota um asterisco em cima, não é assim? Ou um ponto de interrogação. É um sinal que está dando para o seu cérebro dizendo o seguinte: lá no fim da prova eu tenho que rever isso. Eu tenho que rever essa questão. E você acha, no auge do seu desconhecimento sobre técnica de concurso, que você sabe mais no fim da prova do que sabia no começo. Eu costumo dizer que quando você começa a prova, tem um anjinho soprando aqui no teu ouvido. Josley falou isso, né? Que a gente escuta aquela vozinha, sabe? Aquela vozinha, as meninas chamam de intuição. A ciência chama de subconsciente. Eu digo para você que é o teu anjo da guarda. Está ali, marca B, vai na B. A B é a certa. Aí, as outras, você passou a caneta, essa aí você fez assim, ó. Só marcou a B, asterisco, interrogação. Não é assim que você faz? Aí chega lá no fim da prova, o anjo da guarda, depois que você fez 40, foi embora. E quem aparece? Lúcifer. E ele tem uma missão, é te amaldiçoar para você não passar. E você não pode permitir que isso aconteça. Então, nunca, jamais, sob nenhum pretexto, altere questão na prova. Se você alterar, você não passa. E a prova disso foram vocês mesmos que deram. Fechou? Beleza, vamos falar de direito civil, porque direito civil cai na prova e a gente tem que matar o maior número de questões. Eu tenho meia hora, menos um pouco, para falar de 5 anos de direito. Dá? Dá. A gente dá um jeito. Se eu acertar 5 questões, já tá bom. E aí vocês já saem com 35. E o resto dos professores faz a parte deles, vocês fazem a de vocês. E aí, portanto, o resultado vem. Vamos lá, galera. Grau de parentesco. Vamos começar a falar de parente. Quem aqui tem irmão? Irmão é parente ou não? É ou não é? Quem aqui tem? Aquela coisa. A mãe do teu cônjuge. A avó dos teus filhos. Sabe aquela coisa? Que não morre. Por que sogra não morre? Porque sogra é coisa e coisa perece. A sogra vai morrer? Não vai. Mas ela é tua parente? Responda com a cabeça e não com o coração. Jara é parente, sim ou não? É. Vai cair na prova essa questão, você vai marcar o quê? Que ela é parente, embora contra a sua vontade, você vai marcar essa questão. Quem é casado aqui de novo? Quanto tempo, doutora? Seu marido tem irmão? Tem. Ele é o que seu?
Não, o que que o irmão do seu marido é seu? Cunhado. Cunhado é parente, gente? É ou não é? Responda com a cabeça. Cunhado é parente, sim ou não, senhores? Cunhado é parente, sim ou não, senhores? Cunhado é parente. Eu não quero. A minha é ruim. É ruim assim. Eu digo que ela foi atropelada, pegou fogo e apagaram com o tamanco. É ruim. Mas ela é parente ou não? Eu gosto dela? Não. Mas ela é parente ou não? Cuidado com isso no exame de ordem. Sobre o tema parentesco, essa é uma das questões que mais cai e que mais gera erro, porque você responde com o coração, não responde com a cabeça. Que se dane o que o seu coração diz na hora da prova, cunhado é parente. Então vamos relembrar rapidinho. Como é que se dividem as linhas de parentesco? Nós temos a linha de cima, de onde vêm as pessoas que deram a nós origem, a linha de baixo, de onde vêm as pessoas a quem nós demos origem, a linha do lado aqui, que está de um lado, e a linha do outro lado. Nós vamos falar de todo mundo. Quem é que está abaixo de nós? Quem são as pessoas que descendem de nós? Os nossos descendentes. Quem são os primeiros descendentes que nós temos? Os nossos filhos. Abaixo dos filhos vem quem? Netos. Abaixo dos netos quem vem? Bisnetos. Abaixo do bisneto. Quem vem acima de nós? Os nossos? Acima do pai. Avós. Acima dos avós. Bisavós. E acima dos bisavós? Quem fala isso para vocês? Não tem tataravô. Não existe essa figura. Porque depois do tataravô não tem o tataravô. Depois não tem o tataravô. Depois tatá. Não existe essa porra. É a música. Não. E detalhe, Chapolin não era civilista. Tampouco brasileiro. De tal sorte que não tem nenhuma aplicação esse dispositivo. Cuidado com isso na prova. Acima do bi está o trisavô, acima do tri o tetravô, acima do tetra o pentavô e assim por diante, sucessiva e infinitamente. Como diz um grande filósofo brasileiro, não para, não para, não para. Professor de filosofia vai me bater, daqui a pouco ele entra. Abaixo estão filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, penta e assim por diante, também sucessiva infinitamente. Quem é que está do nosso lado direito? Ai, professor, não tem ninguém aí do seu lado, não brinca com essas coisas, tem medo de espírito. Não gosto dessas coisas. Quem é que está do nosso lado direito, galera? Os nossos cônjuges ou companheiros. E quando eu falo em companheiro, eu me refiro a duas formações familiares, uma velha e uma nova. A velha, a união estável, a nova, a união afetiva. Eu digo nova porque é mais recente, né? Porque foi o Supremo que deu a ela credibilidade jurídica a fim de que ela pudesse, doravante, ser reconhecida como entidade familiar, como não poderia deixar de ser. Então nós temos a união estável, a união afetiva e o casamento. E aí do lado, ou melhor, acima, abaixo e do lado dos nossos cônjuges, estão os parentes por afinidade. Olha que paradoxal. Parentes por afinidade são as pessoas com as quais a gente não tem afinidade. O que a tua sogra quer? Ela é a fim de acabar com o seu casamento. O que a mãe dela quer? Ela é a fim de ajudar a filha a acabar com o seu casamento. O que teu cunhado quer? Ele é a fim de ter o seu carro, de ter a sua casa, o seu cartão de crédito. E o que o teu... Quem tem aqui enteado? Sabe aquela figura barrigudinha, catarrenta, que respira, sai aquela casquinha? Quem tem um desse? Enteado é parente, doutora? Abrace o seu quando chegar em casa. Vai cair no exame de ordem, eu estou profetizando isso na vida de vocês. Olha, esse foi... Eu gosto assim, doidão. Ó, doutor, eu vou te dar agora uma simpatia. Tá vendo essa pulseira que está no seu braço? Não tire ela do braço, vá para a prova com ela que você vai passar. Isso vale para todos. Quem tirar a pulseira não passa. Ai, professora, vai me dar alergia. Que se dane a alergia. Vá para a prova, preste a prova, passe, fica sem o braço, mas é advogado. E vai ter em seu favor a aplicação do estatuto da pessoa com deficiência. Parece-me uma saída boa. Quem é que está do nosso lado, ou do lado do nosso cônjuge? O anjo. Não, do outro lado. Está o cônjuge ou o companheiro. Do lado do cônjuge está quem?
O cunhado ou a cunhada, que é parente. Você vai anotar isso na prova. Cunhado é parente. Não vai errar isso, pelo amor de Deus. Agora veja que situação interessante. Quem é que está abaixo do cunhado? Abaixo do cunhado. Quem é aquela figura? O filho do cunhado é o que nosso? Sobrinho não, enche a boca e fala assim, ó. Porra nenhuma. Filho do cunhado não é nada seu. Cuidado com isso na prova. Eu, por exemplo, não dei presente no Dia das Crianças para essas pessoas. Eu não recebo em casa, porque não é meu parente. Fui claro? Ai, Maia, que coisa. E assim você não erra. Doutora, presta atenção. Os filhos do seu irmão são seus sobrinhos. Ponto. Porque eles estão do outro lado. Na linha colateral, transversal ou oblíqua. Os filhos do seu cunhado são sobrinhos do seu marido ou da sua esposa, mas não são seus. Por quê? Há uma explicação técnica para isso. Na linha de afinidade, a linha colateral vai até o 2º grau, posição ocupada com exclusividade pelo irmão do cônjuge ou do companheiro. Mas ninguém. Sobrinho de cônjuge ou companheiro é sobrinho dele, não é seu. Não vai errar isso na prova, hein, galera? Isso é questão boba, que você não pode vacilar, porque senão, por uma dessa, 39, não é justo isso com vocês, pelo esforço que vocês estão fazendo aqui para passar nessa prova. Do lado de lá, nós temos os colaterais. Quem são os colaterais? Nós temos 3 classes de colaterais. Uma classe é a classe dos irmãos, que são colaterais no 2º grau. A segunda classe é a classe dos tios e dos sobrinhos. Tio é irmão de pai e irmão de mãe. Mas ninguém é tio. Um tio meu um dia falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, tio. Ele falou, por que você não chama a minha esposa de tia? Eu falei, porque eu não gosto dela. Aliás, vou te dizer mais. Aí vem uma questão no exame de ordem. Quem é que é casado de novo? Casado, casado, casado? Seu cônjuge é seu parente? É porra nenhuma. Ele é cônjuge. Cônjuge não é parente. Ô Maia, mas ele é o que, meu? Cônjuge. E não é parente. Ô Maia, mas eu não posso trocar ele pelo cunhado? Não. Cunhado é parente. Olha como é fácil. Esqueçam as visões espiritualistas que pairarão sobre a pergunta que eu vou fazer. Você escolheu seus filhos? Escolheu seus filhos ou não? Você escolheu sua avó? O tio você escolheu? Você escolheu teu sobrinho? Você escolheu o teu cunhado ou a tua cunhada? Você escolheu a Jara? Parente você não escolhe, parente vem. Ele aparece. A única pessoa que você escolhe é a que o código diz que não é parente. Olha como é fácil. Ponto. Você não escolhe parente, parente aparece. E quem você escolhe, deitar, dormir de conchinha. Esse não é teu parente. Não erra isso na prova, pelo amor de Deus. Linha colateral, 2º grau, os irmãos. Linha colateral, 3º grau, tio e sobrinho. Linha colateral, 4º grau. Tio avô, primo, sobrinho neto. Tio avô, primo, sobrinho neto. Quem aqui tem primo que tem filho? Como chama teu primo, doutora? Tainá. Como chama o filho? Pietra. Quantos anos tem a Pietra? 1 aninho. É linda, não é? Você gosta dela? O que ela é tua? Nada. Se afasta dessa criança. É da hora da Páscoa. Você chega com os ovos tudo contado. E essa criança fica assim, tio, cadê o meu? Você não é parente. Já seleciona essa pessoa. Cuidado, porque filho de primo não é parente. Porque o Código Civil limita o parentesco da linha colateral até o 4º grau. E todo primo, inclusive aqueles com quem a gente interagia quando era mais jovem, né? A senhora quer conversar sobre o seu caso ou não? Quer contar a sua experiência para nós? Não? Aqueles primos com quem a gente brincava de médico são nossos parentes em 4º grau. Não existe colateral em 1º grau. Não existe primo em 1º grau. Aliás, se o irmão é 2º, que dirá o primo? Só pode ser 4º grau. Primo é 4º grau, não vai errar isso na prova. Fechou? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto e falar de outra coisa. Vamos falar de benfeitorias. Benfeitorias cai no exame de ordem ou não? Cai ou não cai?
Vamos voltar lá na parte geral do Código Civil, que pelo menos, quer ver? Quem aqui ainda está na graduação, finalizando agora? Quem está na graduação, finalizando agora, viu isso há pelo menos 5 anos. Porque já está no 10º, viu lá atrás, primeiro semestre de faculdade. Quando o professor falou sobre parte geral do Código Civil, e ele falou com vocês sobre frutos, produtos, benfeitorias e pertenças. Lembram disso ou não? São os chamados bens acessórios. Sempre são acessórios porque estão vinculados à sorte do bem principal. O que são frutos? Coloca isso na prova, na cabeça para não errar na prova. Frutos são bens acessórios cujo consumo não provoca o esgotamento. Você tira, ele reaparece. Você tira, reaparece. Você tirou uma laranja, 3 meses depois tem outra. Você tirou um sapato da prateleira, fruto industrial, no dia seguinte tem outro no seu lugar para outro consumidor consumir. Então, fruto pode ser natural, pode ser industrial, pode ser civil. Frutos civis são juros contratuais, por exemplo. Tem outros, mas o juro contratual só existe porque tem um contrato que é o principal, que é a obrigação nascedoura. Fechou? Frutos. O que são produtos? São bens acessórios cujo consumo provoca o esgotamento. Você tirou, não vem outro. Petróleo, tirou do poço, secou, não vai aparecer outro no dia seguinte. Cuidado com isso no exame de ordem. Fruto, consome, repõe. Consome, repõe. Consome, repõe. Pensa que se você atrasar o boleto do seu cartão de crédito, a prestação do seu carro, amanhã vai vir juro. E se atrasar do mês que vem, tem juro de novo. E tem juro de novo, por quê? Porque o cumprimento da obrigação não provoca a extinção. O que são pertenças? Aqui no Brasil é diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente vende os bens imóveis e tira tudo de dentro, não é assim? Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas venderem a casa fechada. Vem com tudo. Vem com os espíritos ruins que estão lá. Vem com aquelas coisas esquisitas. Vem com móvel bom ou ferrado. Vem com tudo. Aqui no Brasil a gente tira. O que a gente consegue tirar e levar embora, a gente chama de pertença. Então o sofá, pertença. A estante da tua sala, pertença. E tudo isso, portanto, é assim visto. Vamos falar de benfeitoria, que é o que eu propus agora há pouco. O que é uma benfeitoria? Benfeitoria é um bem acessório, certo ou não? Quais são as 3 modalidades de benfeitoria? Benfeitorias são úteis, são... Né? A prova é domingo. Vai. As benfeitorias são úteis, que mais são? Necessárias e são o que mais? Voluptuárias, não é voluptuosa. Benfeitoria útil, necessária e voluptuária. Quem me dá a diferença? Vamos dar exemplo? Eu sempre ouço os alunos falar assim, eu quero um exemplo de benfeitoria necessária. Aí todo mundo já pensa logo no telhado, né? Ah, o telhado se foi, e aí tem que colocar o telhado. Tá certo. Mas não é o único exemplo, você precisa aprender a raciocinar, porque no exame de ordem não vai cair o telhadinho. Vai cair a coisa mais complexa. Doutor, o senhor mora em que bairro aqui em São Paulo? Francisco Morato, parabéns pelo seu esforço de vir até aqui. Não, óbvio que quem veio de perto também merece os nossos aplausos. Mas quem vem de mais longe, alguém veio de mais longe do que ele? Sorocaba! Pô, que legal! Espero que na volta não aconteça nenhum acidente. E não abra a sucessão de vocês. Porque aí vocês prestam a prova, né, no domingo. E é isso que a gente espera que aconteça, né? E passam. Vocês vão passar. Eu estou abençoando também. Não leva, não tira a fita do braço. Não tira a fita do braço. Sabe o que é pior? Vocês vão botar tanta fé nisso que vai chegar no domingo, dia da prova, vocês estão com a pulseira. Faz o seguinte, já que vocês não estão com a pulseira, tira uma foto e posta no Instagram e me marca que eu abençoo. Online. Eu abençoo. Coloca aí, C.A. Maia, eu abençoo todos vocês. E aí, galera, veja só, a benfeitoria voluptuária, a benfeitoria útil e a benfeitoria necessária costuma cair no exame de ordem. Como é que nós vamos lembrar disso para não vacilar na prova? O que é uma benfeitoria necessária? Pensa que a benfeitoria necessária, doutor, é aquela que tem que ser feita. Ela não pode faltar. Na tua casa, por mais que você more longe, tem energia elétrica, doutor? Tem. E o que traz energia elétrica para a tua casa? Aí ele fala, o gato. É invadida, professor, é posse. Aliás, vamos falar nisso. Acabei de receber um sinal, vai cair essa questão. Eu tenho um contato com Pontes de Miranda, eu estou com ponto aqui, vocês não estão vendo? Ponto de Pontes de Miranda.
Vai cair essa questão. Olha que legal. Vamos falar de posse associada com benfeitoria. Nós vamos juntar as duas coisas. Vamos terminar a benfeitoria e falar das duas coisas juntas depois. Doutor, se eventualmente, presta atenção, se eventualmente você precisar trocar de casa, vai comprar uma outra residência. E aí você chega nessa residência e vê que ela está no estado físico legal, mas que a fiação está toda ferrada. Os fios são aqueles antigos, duros, de cobre, ainda absolutamente incendiáveis. Você fala, não vou morar num lugar desse. Você tem filho? Não? Já pensou em fazer um? Sacanagem. E aí você não fala assim, não vou colocar meus filhos, minha família nessa casa. Eu preciso trocar essa fiação. Trocar a fiação de um imóvel é benfeitoria, sim ou não? É útil? É indispensável? Ou é de mero capricho? Se você pensar que ela é indispensável, a gente parte do pressuposto de que a benfeitoria é necessária. Perfeito ou não? Então, trocar alguma coisa que é indispensável é benfeitoria necessária. O que é a benfeitoria útil? É aquela que não é indispensável, mas ela facilita a utilização da coisa. Ela melhora a utilização da coisa. Quem me dá um exemplo? Quer ver? Quem aqui mora em casa sem portão automático? Mora? Onde você mora? Em que bairro? Jaçanã. Mora em casa sem portão automático. Colocar portão automático na sua casa seria uma benfeitoria, sim ou não? É indispensável? Não, mas não vai ajudar? Pensa que no dia em que ela vai pegar o exame, a carteira de ordem, proveniente da aprovação nesse exame, porque vai ter esse dia, vocês já se deram conta ou não? Vocês já pararam para pensar que o Natal do ano passado foi o último Natal que vocês comeram frango? Vai passar. Nunca mais vai ter carnaval na Praia Grande. Acabou isso. Porque agora vocês estão ricos. Vocês serão todos advogados bem-sucedidos? Não é assim que vocês têm que pensar? Ah, pessoal, estou pensando em fazer uns 3 exames. Levanta-te, anda-te. Não perde tempo aqui. Tem que passar nesse. Esse é o exame de ordem. Aí, doutora, dia de pegar a sua carteira da ordem, lá na OAB de Santana, porque é mais perto da tua casa, deve ter a sua subseção. Aí você vai para um salão de beleza fazer funilaria geral. Porque a mulher gosta disso, né? Tem que passar um bagulho na cara, uma massa, que eu não sei como é que você chama. Como chama isso aqui? Não, isso aqui, como chama? Sobrancelha. Tem que arrumar a sobrancelha, tem que deixar o cabelo agamamô. Aí você saiu do salão, está indo para casa, para o carro na porta de casa, começa a chover. E você não tem portão automático. Quando ligar o limpador de para-brisa, o cabelo já começa a armar. Já é instantâneo. Se pegar uma gota, pum, Davi Luiz. Já arma. O que isso quer dizer? Colocar portão automático não é indispensável, mas vai melhorar pra cacete a tua vida. Isso é benfeitoria útil. O que é uma benfeitoria voluptuária? O que quer dizer esse nome? Voluptuária é aquela benfeitoria de capricho, de exagero. Você não precisa disso, mas você vai lá e faz, porque você é vaidoso. Por exemplo, você acabou de invadir uma casa. Aí você fala assim, porra, mano, eu vou pôr gesso nessa casa, porque tá zoada assim. Aí colocar gesso numa casa, é benfeitoria, sim ou não? É ou não é? Mas é indispensável? Não. É útil? Não, porque você pode ter um ponto de luz mais baixo, inclusive com abajur, e você se vira lá. Mas você concorda que vai ficar mais bonito? Concorda? Aqui em São Paulo, tem um bairro, aqui perto da gente, chamado Jardins, onde só tem mansão. Na maioria dessas mansões, toda vez que se abrem os portões, aparece uma coisa muito comum. Um chafariz. Para que serve aquela bosta? Não, para gastar água não, porque fica girando, né? Para que serve aquilo? Para o passarinho dar uma cagada, só isso. Mais nada. Ah, deixa a casa mais bonita. Na visão de quem? Tá lá o cara... Isso é benfeitoria, colocar um chafariz em casa, sim ou não? É, mas é indispensável? É útil? Não. É uma benfeitoria voluptuária. Por que eu estou falando disso? Para vocês lembrarem no exame de ordem. Nós falamos de conjugação de posse. Para um pouquinho. Quem é possuidor de uma coisa qualquer? Móvel ou imóvel? Quem é possuidor? Quem a gente pode chamar de possuidor? Quem veio de carro para cá hoje? Quem veio de carro? Porra, mano. Tá foda a situação, né, do estagiário? Caralho. Ah, professor, eu vim de carro. Eu furtei e vim. Vou ter que devolver depois.
Ó, tô abençoando, vocês vão passar e vai acabar essa fase do busão. Doutor veio de carro. Estacionamento na Paulista é caro, eu reconheço. É caro. Mas tudo bem, veio de carro. Doutor, o senhor parou o carro em algum semáforo ou não? Parou o carro em algum semáforo? Parou. A pessoa que parou o carro do teu lado era proprietária desse veículo? Quem falou não sei? Não dá para saber. Não dá para saber. Você vê uma pessoa parada com outro carro do teu lado, você fala assim, será que ele é dono? Você pode imaginar que sim, mas você não tem como afirmar. Agora, dá para você falar que esse cara é possuidor ou não? Claro que dá. Claro que dá. Quem aqui é engenheiro? Alguém é engenheiro em formação antes do direito ou não? Não? Tem alguém na família que é engenheiro? É? Quem é engenheiro? Quem? Seu irmão é engenheiro. Ele está trabalhando na Uber 99. Que merda. Sacanagem. Eu estou falando isso porque a engenharia foi a profissão que mais sofreu com a crise, né? Sacaneando. Doutora, se o seu irmão, engenheiro, está trabalhando no Uber 99 táxi, ele é dono do carro que trabalha ou não? Não, é alugado. Mas ele é possuidor, sim ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. E ele pode fazer benfeitorias nesse veículo, sim ou não? Pode. Só que qual que é a consequência? Cuidado com isso no exame de ordem. Me veio à cabeça aqui agora um artigo que é muito chave para esse assunto e que eu vou narrar para vocês não errarem essa questão. Se ela cair, eu vou torcer para ela cair, para vocês passarem de 40 pontos e fazerem segunda fase com a gente e serem aprovados com louvor. Primeira fase, 67 pontos. Que porra de passar com 40? Não. Isso é para os fracos. 67 pontos. Segunda fase, quem vai fazer trabalho aqui na segunda fase? Trabalho, segunda fase. Quem vai fazer penal? Penal? Civil? Boa, elite do direito. É a prova mais fácil de todas, porque só tem 3 peças. Ou é inicial, ou é resposta, ou é recurso. Acabou. Ai, Maia, olha os pessoal que fez penal. Eu posso mudar? Não dá mais. Não dá mais. Galera, quando a gente fala em possuidor, quem é o possuidor? Vamos lembrar isso rapidinho. O possuidor é aquele que detém, de fato ou não, ou que exerce, de fato ou não, algum dos poderes inerentes a quem é proprietário. Quem é proprietário pode fazer o que com o bem? 4 coisinhas. Quem é proprietário pode fazer o quê? Usar, que mais? Gozar, que mais? Dispor e que mais? Reaver. Quem é proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver. O que significa usar? Significa utilizar a coisa. O que significa gozar? Sem sacanagem. É que eu já sacaneei tanto, vocês acham que agora é sacanagem de novo, não é? O que significa gozar? Desfrutar, ó, o doutor filósofo, sentir uma coisa diferente, uma sensação inigualável. Não, porra! Gozar significa tirar proveito da coisa, extrair frutos. O que significa dispor? Dispor significa transferir a coisa, gratuito ou onerosamente, inter vivos ou causa mortes. E o que significa reaver? Tentar recuperar a coisa de quem injustamente a detém ou a possua. Quem é possuidor? O cara que ostenta qualquer desses poderes. Se o sujeito sai do sistema prisional e invade uma das casas de vocês em Sorocaba, e aí ele pula para dentro da casa. Para entrar na casa, ele rompeu obstáculos, ele cortou a cerca elétrica, ele quebrou um vidro com o cotovelo. E a primeira coisa que ele fez foi tirar a vaina de cor trocada que ele veste e pular dentro da piscina, deixando a água turva. Esse cara é possuidor, sim ou não? Sim, porque se você falar que ele não é, você não pode promover contra ele uma ação para se reintegrar na posse. Concorda ou não? Então ele é possuidor. Ele é possuidor de boa ou de má fé? Má fé. Ele é um possuidor justo ou injusto? Justo ou injusto? Injusto. Essa injustiça na posse dele decorre de violência, de clandestinidade ou de precariedade? A posse desse cara é violenta, clandestina ou precária? Cuidado para não errar isso no exame de ordem. A posse violenta exige o emprego de violência contra alguém e não contra a coisa. Que se dane que ele rompeu obstáculo, que ele quebrou vidro, que ele estourou fechadura. Ele é um possuidor injusto, mas não um possuidor violento. Ele é clandestino. Ou, se você eventualmente empresta alguma coisa para uma pessoa e ela se recusa a devolver, essa pessoa que está com uma coisa que é sua é possuidora, sim ou não? Sim. Ela é justa ou injusta? Injusta. A posse injusta é violenta, é clandestina ou é precária? É precária, porque ela deriva do quê?
do abuso de confiança. Pega essas 3 informações e vamos lá para a posse e para as benfeitorias. Artigo 1219 do Código Civil. 1219. Esse artigo diz assim, ó: o possuidor de boa fé, que é aquele que ignora os vícios que maculam a sua posse, terá o direito, escutem, o possuidor de boa fé terá o direito de ser indenizado de toda e qualquer benfeitoria útil e necessária que impuser na coisa. Se você invade um bem e troca a fiação, é benfeitoria necessária, mas você vai receber? Por que não? Porque é de má fé. Concorda ou não? Agora, se te emprestam uma coisa e você faz uma benfeitoria necessária ou útil, você tem o direito de ser ressarcido dessa benfeitoria. E as voluptuárias, Maia? O gesso, o chafariz. Simples. Põe nas costas e vaza. Benfeitoria voluptuária pode ser retirada, vírgula, desde que não cause estragos no bem principal. Se for causar estrago, fica. E aí tem reparação. Ô Maia, além disso, o possuidor de boa fé tem mais algum direito? Ele tem o direito de retenção. O que significa direito de retenção? Significa ficar na coisa ou com a coisa, a depender dela ser móvel ou imóvel, até que seja indenizado das benfeitorias necessárias e das úteis. Não vai errar isso no exame de ordem, pelo amor de Deus. Certo, galera? Quando a gente fala em exame de ordem, geralmente vocês têm uma sensação de aflição. Eu costumo dizer que na véspera da prova, leia-se amanhã, vocês vão adquirir algumas doenças. A primeira delas é Alzheimer. Vai te dar um brancão geral. Você vai falar, mano, e agora? Vai te dar uma sensação de que você não sabe nada. A segunda é um pouco pior, porque ela interfere na sua capacidade de locomoção. Parkinson. Você vai começar a tremer. A terceira é pior, porque não é ainda essa. A terceira é pior, porque você começa a se mijar. Incontinência urinária. Já aconteceu com você? Tá com a quarta doença. Ela falou, ai, mas eu já tô com rebosteio. Quem tá com rebosteio aqui? Além dela. Quem tá e tá com vergonha de falar? Tem uns caras aí que tem. Quando você tá com essa situação, galera, você precisa relaxar. Coloca uma coisa na cabeça. Entre nós, professores, e vocês, existe uma nítida diferença. Uma nítida, escuta o que eu vou dizer, uma nítida, uma hialina diferença. Sabem qual é? Não me venha com a porra do dinheiro, carteira da ordem, nada disso. Isso é tudo besteira. Sabe qual é a única diferença que há entre nós e vocês? A gente põe uma puta de uma fé em vocês e vocês nem tanto assim. É muito fácil você se autoflagelar e falar assim, puta, não vou prestar esse exame. Ah, eu vou deixar para o próximo. Já tive aluno que sabota o pagamento do boleto. Fala, esqueci. Frouxo. Frouxo. Eu fico pensando que tipo de profissional esse cara vai ser. Vai para cima, irmão, irmã. Arrebenta, a tua hora chegou. É só você acreditar. Tanto quanto a gente crê em vocês. Na medida em que vocês como que eu posso dizer? Se visualizarem na posição de advogados, recebendo a carteira de ordem, com o escritório farto de cliente, repleto, mas repleto de honorários, aí você vai literalmente para a prova com a força que você tem que ir, com a gana que você tem que ir, com a vontade que você tem que ir. Para passar no exame de ordem, você tem uma receita, um talismã. Tem que fazer amor na véspera. Tem gente olhando para mim e fala assim, Maia, eu não tenho com quem fazer amor. Montem um grupo no WhatsApp. Olha quanta gente na mesma situação aqui, ó. Vocês interagem. Se vira, todo mundo come... O doutor já está dando... Ele já deu uma voadora aqui nela. Se não fizer amor, não passa. Ai, mas e agora? Então, 2 dicas. Fazer amor e levar a pulseira. E aí, galera? A pulseira vai por cima do relógio? Pode. Né? Quem passar no exame de ordem, não. Quem fizer a prova, pensando desse jeito, do jeito do refrão da música que eu falei, a gente acredita em vocês, vocês precisam acreditar também,
a coisa não tem como dar errado. É só chegar na prova e fazer tudo certo. Detalhe importante. Chegou na prova, respira. A última dica, só mais 1 minuto. Toda vez que você vai fazer a prova, tem uma ordem de questões estabelecidas pela própria FGV, certo ou não? Não tem uma ordem? Qual é a matéria que você mais gosta, meu anjo? Civil, falsa. Se tivesse outro professor aqui, não, sacanagem. Qual é a matéria que você não gosta? Tributário, vamos imaginar, não é o caso, mas vamos imaginar que as primeiras questões da prova fossem tributário. Na hora que você lê aquilo, Alzheimer, leu mais uma questão, Parkinson, leu outra, chegou na quarta, rebosteio. Tem uma dica. Leu a primeira questão, não sabe, pula. Leu a segunda, não sabe, pula. Leu a terceira, não sabe, pula. Leu a quarta, não sabe, reza um pouco. Tem alguma coisa errada. Tipo, se apegue na sua fé, seja ela qual for. Isso é importante. Abrace os familiares que você ama para pegar energia boa. Não abraça a sogra, porque ela não te ama. É falsa. Vai dar energia ruim. Abrace as pessoas que você ama e vão para a prova acreditando. Porque se vocês acreditarem, não tem como dar errado. Eu não desejo sorte. Na minha modestíssima concepção, sorte não existe. Eu acho que sorte tem um advogado que está com o seu terno nude, com a sua gravata babador, sua meia topper, indo para a audiência, passa embaixo de um fio, tem 37 pombos, tudo cagando mole, e não cai um pingo de bosta nele. Isso é sorte. Isso é sorte. Agora, dizer que passar no exame de ordem é sorte, negativo. Para passar no exame de ordem, você precisa de 2 coisas. Preparação e oportunidade. Preparados, estejam certos, vocês estão. A oportunidade é domingão. Abracem que vai dar certo. Valeu. Obrigado pela chance de participar da vida de vocês. Ó, só um detalhe. Eu quero tirar uma foto com vocês, mas nós vamos falar outra coisa. Nós vamos falar todo mundo o que eu vou dizer daqui a pouco. Todo mundo em pé, tira a foto. Vai. Todo mundo gritando o que eu vou dizer aqui agora. É rápido, é rápido. Levanta porque dá para desatrofiar, zoar a hérnia, que já está toda lascada, né? O que vocês vão gritar na hora que eu falar? Todo mundo vai falar honorários, que é o que vocês querem. Estou errado ou não? Então vamos lá. No 3. 1, 2, 3 e honorários! Valeu, vocês foram fora. Tamo junto.